A graça e paz de Jesus para todos os irmãos e irmãs que nos acompanham mais uma vez aqui na TV Viva Promessa. É muito bom receber você, mais essa escola bíblica que a gente vai fazer juntos aqui na nova série de lições que iniciamos na semana passada, a série de lições Alegrai-vos, estudos baseados na carta aos Filipenses. Desde já eu peço aí para que você compartilhe esse link com seus irmãos, as suas irmãs, os amantes da escola bíblica que gostam de estudar o texto, que vão se preparar aí para também os estudos que acontecerão no final de semana na sua igreja, para que juntos nós possamos participar aqui ativamente, aprendermos com a palavra de Deus aquilo que ela pode nos ensinar a partir desse trecho que estudaremos da carta de Paulo aos Filipenses. Compartilha no seu Face, no Instagram, no WhatsApp, em todas as suas redes sociais. Mande esse link agora, antes da gente iniciar aqui a nossa conversa, porque vai ser um momento muito agradável de estudo da Palavra de Deus e para mim é um privilégio estar aqui com vocês, participando pela primeira vez, apresentando esse programa aqui da Escola Bíblica. Nessa série de lições, vamos alternar algumas lições com o pastor Samuel, talvez até com outros apresentadores, mas o conteúdo mantém o mesmo e a gente espera que você continue assistindo junto com a gente, participando, e para mim é um privilégio realmente poder estar junto com vocês nesse estudo da lição. Então vá lá, compartilha se ainda não compartilhou e daqui a pouquinho a gente começa o estudo O que pedir em oração. Logo depois da vinheta e a gente conta com você e com todos os nossos irmãos e irmãs de todo o Brasil e fora dele para esse estudo da lição bíblica. A carta aos Filipenses é a carta da alegria. Apesar de toda a situação que Paulo vivia, como vimos no primeiro estudo, Paulo estava preso e Paulo vivia um momento muito difícil do seu ministério, mas ele encontra razões para tornar essa carta, em diversos aspectos, ao longo desse estudo, dessas 3 lições, por várias vezes, nós passaremos pelo tema da alegria. E aqui nós temos uma lição muito importante, uma lição que deveria marcar a nossa vida. Uma vida de oração, ela é uma vida que nos dá força, alimenta a nossa alma, rega o nosso coração, de tal forma que possamos enfrentar os dias difíceis. Paulo encontra na oração, e numa oração onde nós encontraremos muita gratidão, muita ação de graças e louvor a Deus, ele encontra nisso uma razão pela qual se manter vivo, se manter alegre, contente, se manter esperançoso, mesmo diante de uma situação muito difícil. Meu irmão e minha irmã, você que nos acompanha hoje e pode estar vivendo momentos difíceis, essa lição vai nos ajudar a perceber o valor da oração para enfrentarmos esses dias. Não somente para levarmos a Deus as nossas súplicas, levarmos a Deus as nossas questões, mas para praticarmos a gratidão, a ação de graças que traz renovo ao nosso coração e pode produzir a alegria que nós vemos em Paulo. O texto base já diz, né? Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Nós vamos conversar sobre esse assunto e para isso está aqui com a gente pastor Alessio. Pastor Alessio, seja muito bem-vindo. Para mim é um privilégio participar desse primeiro momento meu aqui nessa posição na Escola Bíblica junto contigo. É muito bom ter você aqui, porque me dá segurança de saber que a gente está diante de um pastor, de um teólogo, que vai nos ajudar bastante a compreender o texto bíblico desta segunda lição. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor Júnior. A alegria é nossa, a gratidão a Deus. Estar aqui contigo é uma alegria muito grande.
Que bom que os irmãos estão com a gente, mais uma escola bíblica, que o Senhor nos alimente, né, com um texto tão importante, com um momento tão importante, tão rico na vida do apóstolo Paulo, que a gente consiga de alguma forma, com a graça de Deus, extrair bons ensinamentos hoje aqui, né? Sim, como eu estava dizendo, pastor, na abertura, Paulo vive um momento muito difícil, né? Sim. E ele vai buscando maneiras, tanto para ele mesmo, para se auto-gerar esperança diante de Deus, mas também não deixando que a tristeza alcance o coração daqueles que estão preocupados com ele, né? Verdade. Ele tem essa capacidade nessa carta de produzir isso, né? É muito difícil, diante de momentos de sofrimento, a gente encontrar essa mesma força, né? Verdade. Interessante que a vida de Paulo é uma vida, é um exemplo, né? Ele está preso, o coração dele está naquela ansiedade, porque o futuro pertence a Deus, mas a despeito da situação em que ele se encontra, lá o Espírito Santo traz conforto, lá no coração dele traz ânimo, no coração dele traz refrigério. Esse é o apóstolo Paulo, que depois de ter passado por tantas coisas, ter sido açoitado, perseguido, tido como morto, naufrágio, picado de cobra, coisas de todas as naturezas, ele consegue dizer assim, né? Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Leve e momentânea. Ele consegue colocar a tribulação num lugar muito pequeno diante daquilo que é a glória de Deus. Exatamente. Aquilo que ele espera em Deus é para ele, né? Exatamente. Né? Ele dizer assim, olha, porque tudo isso não dá, por todo esse sofrimento, a gente não consegue comparar com a glória que há de vir. Então, o coração de Paulo está lá na eternidade. Ele sabe que tudo que passa aqui, viver é Cristo, morrer é Cristo. Viver é Cristo, morrer é lucro, é ganho, né? Então, é num coração desse mesmo, pacificado por Deus, um coração cheio do Espírito Santo, cheio de convicção, cheio de fé. Quando ele se encontra num cenário deste, ele olha para a igreja de Filipos e ele consegue, a despeito de todas as situações adversas e de uma certa ansiedade do coração, que aquela situação podia causar também nos irmãos que estão em outras localidades, ele consegue escrever, né? Alegrai-vos, sejam firmes, constantes, não olhem para trás. É um negócio glorioso, fabuloso. Muito bem. O tema da lição, pastor, é o que pedir em oração. É óbvio que essa pergunta é muito ampla, né? Uhum. O que pedir em oração alcança muitos aspectos da vida, né? A própria oração do Pai Nosso de Jesus, que ele ensina, né, para os seus discípulos, ela vai demonstrar esse aspecto, né, do pedir o pão nosso de cada dia, de colocar diante de Deus as nossas tentações, ao cuidado que a gente precisa pedir, a vontade de Deus realizada na nossa vida. Mas, especificamente aqui nesse texto, nós encontramos, como a gente já vem conversando, um homem grato. E um homem que a sua oração ela é permeada pela gratidão, pela ação de graças. Isso é um grande ensinamento, né? Independente daquilo que a gente possa pedir em oração, eu acho que aqui Paulo está nos ensinando, apesar das circunstâncias, a oração ela precisa ter esse recheio, ou talvez essa cobertura da gratidão, né? Uhum. A nossa primeira pergunta, ela vai nesse sentido, né? Podemos dizer que o clamor de Paulo em Filipenses 1, de 3 a 6, é movido por gratidão? Pastor, ajuda os nossos estudantes sobre essa questão. Como Paulo é movido por gratidão a partir da compreensão aqui de Filipenses 1, versos 3 e 6. Essa parte, principalmente aqui do texto base, que fala, que Paulo diz assim, ó, dou graças ao meu Deus por tudo que me recorda de vós. Pastor Júnior, eu me lembro, quando nós estávamos no seminário, pastor Valdeci Nunes de Oliveira, ele era o diretor do seminário na época. Nós estávamos no segundo ano, isso era o ano de 87, logo nós sairíamos para o campo pastoral. Numa das reuniões, o pastor Valdeci Nunes de Oliveira disse assim, queridos, agora vocês vão sair, vocês passaram 2 anos aqui, vocês estão se formando, vocês vão conhecer muita gente ao longo do ministério de vocês. No ministério de vocês, tudo que vocês aprenderam, vocês vão ensinar, vocês vão orar com as pessoas, vocês vão interceder pelas pessoas, mas vocês vão encontrar
ao longo do ministério de vocês, muita gente com maturidade espiritual, com conhecimento doutrinário, que vão ser referência para vocês. Vocês vão ser referência para muitos, mas vocês vão ter muitas excelentes referências no ministério. E, de fato, isso se passaram já há alguns anos. E eu me lembro muito dessa fala dele, porque ao longo do tempo, muita gente, Deus usou muita gente para orar com a gente, para orar por nós. A gente orou por muitas pessoas e a gente vai construindo uma jornada. Aqui eu olho Paulo, ele tem duas situações. Ele está preso, está lá em Roma. É uma prisão domiciliar. Mas como nós vimos na semana passada, o Estado não dava o mantimento dele. Alguém tinha que suprir isso. A igreja de Filipos ajuda Paulo de uma forma espetacular. Ele vai ser grato por isso, sim. Ele vai ser grato e ele manifesta essa gratidão. Quando ele diz assim, ó, eu me recordo de vocês, com todo o amor, como a gente vai ver, o que está passando na cabeça, no coração dele lá? Ele vai lembrar lá de Filipos, quando ele chegou, aquela pessoa que atendeu Paulo, aquela pessoa que orou por ele, aquela pessoa que deu um conselho, aquela pessoa que, quando ele estava um pouco mais desanimado, alguém chegou, falou com ele, aquele que ajudou, que cooperou, como ele fala mesmo, né? A minha gratidão por vocês, porque ele sabe que aquela igreja foi forjada através de um ministério que ele sozinho, ninguém consegue. O ministério é compartilhado por pessoas. Aí ele vai dizer assim, ó, ele sabe que a vida dos cristãos lá de Filipos é uma recompensa e é o resultado do trabalho dele. Aí ele lembra assim, ó, muitos de vocês foram os meus cooperadores. Muitos de vocês foram discipulados por mim e me ajudaram no discipulado de outros. Muitos de vocês foram meus parceiros mesmo. Ó, a gente, enquanto pastor, né? Você pastoreia, você olha para trás assim, sabe aquele irmão, aquela irmã que é parceiro mesmo, né? Que fala, não, pastor Júnior, vamos lá, vai dar certo. Não, eu vou orar por você. Como que está a tua esposa? Como que estão teus filhos? Fique em paz, pastor. Muitas vezes nós estamos passando por alguns momentos e você tem aquele parceiro, aquela parceira, aquele que chega e dá um ânimo, aquela pessoa que está contigo na caminhada. Então, tudo isso está no coração dele. Ele fala assim, meu Deus, eu preciso interceder por este povo. Então, quando ele recorda, quando ele se lembra do pastorado dele, de todas as situações pelo que ele passou, e ele sabe que os irmãos de Filipos, assim como outros irmãos, oraram por ele, que tudo isso é resultado de uma comunidade que intercede, de uma comunidade que coloca as demandas espirituais dele diante de Deus, gera gratidão. Ele é muito consciente disto, né? Ele é muito consciente disto. Aí ele louva a Deus. Ele sabe, meu Deus, olha, lancei a semente, o Senhor fez germinar. Tudo isto é obra do teu Espírito lá. Eu me lembro ainda, a título de informação e de ilustração, porque eu gostei muito uma vez, o pastor Ed, eu estava em Minas Gerais e ele esteve lá nos ajudando. Me parece que na época foi sobre um trabalho para casais. E ele disse assim, ele fez uma pergunta, né? Olha, vocês sabem quão distante é o céu do inferno? E claro, todo mundo ficou pensando, que distância é essa, né? Aí ele disse assim, 30 centímetros. É daqui até aqui. Isso, para mim, foi revolucionário, né? Porque assim, ó, aí ele disse, ó, a semente está aqui, é o que a gente faz. Daqui para cá é a pessoa e Deus. Aqui, ok, a semente está aqui, mas ela precisa germinar. Entre está aqui e aqui é a diferença entre o céu e o inferno. Paulo acho que tem essa consciência. Ele sabe que ele fez isso, ele lançou semente na vida das pessoas. Mas transformar esse evangelho em fé, ele sabe que é obra do Espírito Santo. Mas a primeira parte ele fez. E eu plantei. Ele sabe que ele foi plantando. Agora, esse fruto foi germinando por obra e graça do Espírito Santo, ele sabe disso. Isso enche o coração dele de alegria. Ele sabe que essa obra é gloriosa, ele faz parte disso. E os irmãos de Filipos é o resultado de tudo isto.
mas o coração dele está feliz. E a gente sabe, claro, guardando as devidas proporções, como isso é maravilhoso. Então o coração dele se enche, meu Deus, ele olha para... E principalmente Filipos, que era uma igreja mais sarada, Isso. era uma igreja exemplo, digamos assim. Imagina, diante de todas as situações adversas que tinham, né? Muitas vezes pipocava problemas em quase todas as igrejas, ele consegue olhar para Filipos, tem calmaria. Vê paz ali, né? Vê paz ali. O senhor falando do pastor Valdeci, né? Isso. Saindo do seminário, eu acho que essa é uma lição para nós pastores, mas para todos aqueles que seguem a Jesus, né? Aproveitar essas circunstâncias das igrejas locais e dos locais onde frequentamos para se conectar a esses sentimentos, a dessas pessoas que podem trazer para a gente algum tipo de maturidade espiritual, Verdade. de ensino. Sim. Porque eu acho interessante a expressão aqui nesses versos, que Paulo diz assim que ele ora por eles. Aqui, ó, agradeço a meu Deus toda vez que lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia. Olha só. Eu acho interessante esse desde o primeiro dia, porque quando nós vamos lá em Atos, Paulo chega em Filipos, depois de toda aquela circunstância de ser barrado pelo Espírito para ir para a Ásia e para a Bitínia. O Espírito não o deixa ir. Não permite. Né? Não permite. E ele tem um sonho. Passa a Macedônia, que a gente precisa de ajuda. Ajuda-nos. Né? Ajuda-nos. Eu estava estudando esse texto recentemente, por conta de outras situações, e é interessante a conclusão ali, porque parece que Lucas também entra naquela cena ali, a partir de Troade, e ele fala assim, nós entendemos que deveríamos ir anunciar o Evangelho naquela região, né? Então, eles relacionam a ideia de ajudar as pessoas diretamente com anunciar as boas novas do Evangelho. E eles passam por algumas cidades e rapidamente se dirigem a Filipos. E em Filipos, o texto vai dizer ali, passamos ali alguns dias e no sábado procuramos um lugar que a gente pudesse orar, porque provavelmente não tinha uma sinagoga na cidade. Então, assim, se nós considerarmos que esse é o primeiro dia de contato, é nesse dia que ele conhece Lídia. E é a Lídia que vai trazer, e é por isso que eu estou conectando com o pastor Valdeci, porque me fez lembrar, e eu acho que nós devemos estar atentos do ponto de vista das nossas orações, para apresentar esse tipo de gratidão a Deus diante dos cenários que a gente enfrenta. Paulo está num cenário difícil, mas ele consegue lembrar. Eu estou falando com uma igreja em que, desde o primeiro dia, eu tenho esse suporte. Não é? Porque a Lídia, ela simpatiza com a mensagem de Paulo, aceita o Evangelho. Lídia é uma grande comerciante, mas, para mim, ali, Paulo tem um grande aprendizado, que é o seguinte, ele tem outras cartas dele, a gente vê claramente que ele diz assim, eu nunca quis ser pesado para ninguém. Eu me viro, ele fala, né? Eu cuido de mim, eu faço as minhas tendas, eu não quero ser pesado para Corinto, eu não quero ser pesado para vocês. Só que, e ele tem isso como uma filosofia de ministério pastoral dele. Exato. Só que Lídia é aquela que fala assim, se você realmente acha que eu sou uma crente no Senhor, vem para minha casa, eu quero abençoar a sua vida. Ali eu acho que Paulo tem uma lição assim, eu não estou sozinho. Por mais que eu tente cuidar de mim, Deus vai colocar pessoas que vão me ajudar nessa caminhada. Então, é literal isso aqui, né? Não é uma frase de efeito de Paulo. Não é. Desde o primeiro dia, ele encontra naquela igreja e naquelas pessoas ali, é a Lídia, a sua casa, depois aquela menina que é possessa por um demônio, depois é a família do carcereiro. Eu acho que em cada uma dessas histórias ali em Filipos, ele vai encontrando uma comunidade que vai ser o suporte dele, né? Não é lindo, né? Maravilhoso. É maravilhoso. Porque a sequência, além da gratidão, o texto vai pedir para a gente comentar aqui a questão justamente essa, né? Tenho saudade de todos, vocês estão no meu coração. O que, pastor, a gente pode comentar sobre o que isso ensina sobre essa oração de Paulo, né? Porque não tem só gratidão, né?
como diz o nosso comentário, tem afeto, né? Tem afeto. Então, essas pessoas são muito marcantes na vida de Paulo, né? São muito marcantes. Interessante, pastor Jônio, que assim, quando você faz esta abordagem, a gente entra, né? A gente entra nesse cenário, isso clareia assim, de uma forma fantástica para a gente, né? E a gente fica tentando criar esses links, né? Olha, aí eu fico pensando, Paulo, depois de alguns anos, já está aprisionado, ele vê todo esse suporte, né? De fato, né? Ele tinha aquela filosofia aqui, com Filipos ele consegue ficar mais desarmado. Ele fica desarmado, essa é a palavra. Ele se desarma, ele sabe que aqui ninguém vai cobrá-lo lá na frente, que aqui é coisa de Deus de uma forma muito especial. Ele vai criando relacionamentos profundos com essas pessoas. Aí aquela semente que ele lançou na mente, que desceu para o coração, se transformou em fé, essas pessoas foram salvas, elas foram regeneradas, elas foram justificadas, elas foram adotadas. Ele sabe que esse processo espiritual aconteceu, mas ele tem ainda uma outra alegria. Ele vê esse pessoal progredindo na fé. Né? Ano após ano, está progredindo. Está ali, ó. O processo de santificação vai indo, Paulo vai acompanhando, Paulo vai alimentando, eles vão se alimentando mutuamente, e isso vai criando um afeto extraordinário. Aí eu penso também sempre nessas palavras pastorais, ou quem sabe do irmão, da irmã que está com a gente aqui na nossa escola bíblica, que de repente assim, Deus deu a alegria de congregar muitos anos, né? Na mesma comunidade. De repente o pastor, ele fica poucos anos, 3, 4, 5, de repente ele muda. Ele vai ter algumas oportunidades de conhecer mais pessoas e de fazer algumas amizades. Mas quem fica mais tempo consegue também firmar mais tempo a amizade. Assim como Paulo, que firmou essa amizade a ponto de orar, não era um sentimento simples, não era não sei se eu posso dizer isso, uma oração simples nesse sentido, mas eu acho que vocês entendem assim. Quando ele fazia esta oração, ele fazia uma oração de fato, com o coração se derramando, porque ele conhecia exatamente, ele tinha convivido muito. Eram pessoas que estavam ali no convívio dele, né? E quando ele ora por todos os cristãos, ele sabe assim, ó, bom, esse eu conheço, esse eu convivi, esse me ajudou. Eu tenho esse afeto. O que o Evangelho produziu nesse, o mesmo Espírito que produziu aqui, está produzindo lá. Então a gente consegue ampliar essa experiência de amor por todos, porque a gente vê a obra de Deus alcançando todos, aqueles que a gente convive e aqueles que a gente não convive. Quem a gente conhece e quem a gente não conhece, a gente consegue fazer esse link, a gente consegue colocar no mesmo patamar, porque é algo de sobrenatural. Então, Paulo, quando ele diz aqui que ele fazia com amor, era de fato, ele tinha uma afetividade muito grande por esses irmãos. O coração dele se derretia por esta igreja. A afetividade pelos irmãos de Filipos, de uma forma especial, era extremamente profunda. E Paulo, como diz, ele sentia mesmo saudades, né? Sim. Saudade. Paulo queria, tanto é que ele alimentava no coração o desejo de vê-los novamente. Sim, ele fala no verso 9, né? Isso. A oração de vocês e o poder do Espírito, eu creio que vai me libertar daqui. Uhum. Ele tem essa profunda expectativa, né? De rever os irmãos, de estar com eles. De estar com eles. Então, nesse momento, eu acho que ele passa esse sentimento de alegria para eles, né? Se alegrem também, né? Isso. Tenham alegria no coração de vocês. Não está fácil para mim. Ele vai falar isso a carta toda, né? Mas aqui ele está dizendo, tenham alegria também, continuem orando com a mesma afetividade, né? O mesmo amor, que a gente vai estar junto. Vai estar novo, junto, né? É legal isso, pastor. Acho importante para os nossos irmãos, porque, como o senhor disse aí, eu fiquei pensando aqui enquanto o senhor falava, nós pastores realmente temos acho que esse privilégio por um lado, uma responsabilidade por outro, e que também nos desconecta às vezes. A gente faz um bom relacionamento às vezes e precisamos caminhar com o nosso ministério, e aquele relacionamento, não que ele se perca, mas à distância às vezes perde aquela relação mais íntima que a gente possa criar. No geral, irmãos que não têm essa vida pastoral de ir de igreja em igreja, depois de algum tempo, eles permanecem muitos anos no mesmo lugar.
ao mesmo tempo que se cria a relação de afetividade, também é propício à criação de conflitos, né? Sim. Porque é o tempo inteiro com aquelas pessoas, Sim. é uma hora ou outra, uma família, uma pessoa fala alguma coisa Sim. que causa algum tipo de tristeza e mágoa. Mas eu acho que, não sei se o senhor concorda comigo, que a gente pode tirar de lição, do ponto de vista de uma oração que tem gratidão e tem afetividade, Paulo, pensando assim na própria Filipos, ele tem experiências ruins ali. Ali ele foi preso uma vez, né? Uhum. Por conta da questão da menina Sim. que ele libertou da possessão. Da possessão. E ele foi preso ali. Então, assim, Filipos também tem experiências negativas para Paulo. A igreja, realmente, eu acho que a gente não tem lembrança, e essa carta não demonstra para a gente que tenham pessoas ali que tragam muita dor para Paulo. Mas as experiências, elas também têm experiências negativas. Eu acho que esse é um aprendizado que nós temos que ter para a vida cristã, os nossos irmãos, né? É óbvio que uma igreja local vão gerar situações que tragam algum tipo de tristeza, algum tipo de memória que nos cause dano. Mas penso que Paulo, diante de Deus, ele foca naquilo que lhe traz esperança e alegria. Porque, ao mesmo tempo que igrejas, por vezes, produzem essas situações difíceis, porque a igreja também é um ambiente de relações, Sim. Uhum. mas igrejas produzem alegria, contentamento, pessoas que, pela maturidade espiritual, por uma fala, por um momento, possam ser aqueles auxiliadores para a gente continuar caminhando. Então, Paulo pode ter enfrentado situações difíceis em Filipos. Ele enfrentou uma das suas prisões ali. Mas o seu coração não se deixa dominar por essas coisas ao longo do ministério, mas ele foca na saudade, na gratidão, naquelas coisas que lhe trazem uma boa lembrança. Eu acho que é onde ele alimenta a afetividade dele e não deixa que as coisas ruins se tornem uma raiz de amargura, né? Então, Pastor Júnior, e isso é extremamente maravilhoso no meu ver, porque assim, ó, Paulo, ele só foi o Paulo que nós conhecemos por causa de todas as coisas que aconteceram e a forma com que ele lidou, tanto de boas quanto ruins. Ele é o resultado de todo este processo. Existe um processo e ele vai ser, nesse exato momento aqui, nós estamos tratando dele em Roma. Ele é exatamente o resultado de todo esse processo. E no processo existem coisas difíceis. Pastor Júnior, pastor Alessio, hoje, nós somos resultado de todo um processo Sim. em Cristo, como a irmã e como o irmão. Aí quando nós falamos de igreja, por isso que eu entendo que igreja é o lugar mais glorioso do mundo, é a igreja. E quando a gente olha essas dificuldades que nós temos na igreja, eu acho isso fantástico do lado da maturidade espiritual. Nós vamos ter essas dificuldades. Qual é o lugar mais propício, que nos proporciona maiores oportunidades de perdoar e ser perdoado? É onde a gente convive, Sim. Não é? Onde é que a gente aprende de verdade a caminhar a segunda milha? É onde a gente convive. Olha, onde que a gente tem maiores oportunidades de se bater numa face e dar a outra? É onde a gente convive. Então, a igreja, e por que acontece isso e vai acontecer nos relacionamentos? Porque nós estamos falando de pessoas que não foram transformadas ainda. Elas foram libertas do pecado, mas todas elas estão num processo de santificação. Algumas estão mais avançadas, outros um pouquinho no início da caminhada. Então, os conflitos são inevitáveis. Mas é justamente nessas pedagogias que Deus vai nos dando a oportunidade de vivenciar de verdade o Evangelho. Então, de fato, é a coisa mais gloriosa, até mesmo uma prisão, quando você olha, passei lá em Filipos, passou aquela situação. Uma moça que vivia possessa por Satanás, grande é esse homem,
profeta do Deus Altíssimo. Aí Paulo expulsa, daqui a toda aquela confusão. Mas ele sabe que uma moça foi liberta, que o evangelho foi pregado, que tudo que passou por ele podia agir de uma forma carnal, podia, mas não agiu. Deus usou aquilo para que fosse moldado um pouquinho mais e o vaso vai sendo quebrado e transformado em glória. E a igreja é maravilhosa nesse aspecto. Então, tenho isso para mim, que o irmão e a irmã tenham isso para vocês também. Esses processos são processos divinos na nossa vida. É Deus permitindo que a gente vá nos moldando, né, para a glória dele. E se a gente olhar tudo isso, saber que é Deus trabalhando em cada momento e saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a gente vai ter lá no final sempre um coração agradecido mesmo, né? É isso. Eu acho que isso se conecta com a próxima questão, que eu acho que do ponto de vista do ensino bíblico mesmo, talvez para mim a questão mais importante dessa lição aqui, agora a sua ajuda vai ser fundamental, pastor. Ele ora para que, Paulo, né, ele ora para que o amor dos filipenses crescesse em conhecimento e percepção, né? Ao verso 9. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Essa oração, ele passa da gratidão, passa do afeto que ele tem, e talvez ele está trazendo isso, esse conhecimento e percepção do que Deus está fazendo na vida das pessoas através das suas situações, né? Sim. Como que a gente pode esclarecer para os nossos estudantes esses dois termos, né? O que significa crescer no conhecimento e na percepção, na perspectiva desse texto, dessa oração de Paulo? Pastor Júnior, concordo contigo. Penso que aqui está o cerne, né, desta intercessão de Paulo. E que esse ensinamento de Paulo, ele tem um impacto enorme nas nossas vidas espirituais, na minha vida espiritual, na sua vida espiritual. Ele está falando de duas questões que, se bem entendidas e aplicadas, o nosso crescimento espiritual vai ser muito mais produtivo. Ele fala de conhecimento e de percepção. Em outras palavras, ele está falando de iluminação, do entender da palavra, e ele está falando de discernimento espiritual. Recentemente, eu estava ministrando sobre aquilo que Deus quer para a igreja dele e aquilo que Deus quer para a vida pessoal de cada cristão, de cada um de nós, de cada filho e filha, que é a vontade personalizada de Deus. O que Deus quer para a minha vida? De uma forma muito personalizada. Quando ele fala, por exemplo, com o profeta Jeremias, quando fala com a rainha Esther, quando o profeta Jeremias dá testemunho dele, da sua vida, quando Mardoqueu fala a respeito da rainha Esther, quando Davi fala, os meus ossos estavam ainda informes, e o Senhor viu todos eles, depois, dia a dia, minha história foi sendo escrita. Quando Jeremias fala que estava no ventre da mãe ainda, quando Mardoqueu fala para a rainha Esther, mas quem sabe foi por um tempo como este que Deus te colocou aqui como rainha da Pérsia. Então a gente vê que Deus, ele trabalha na vida de todo mundo de uma forma personalizada. Deus tem uma proposta para o pastor Júnior. Deus tem uma proposta para o pastor Alessio. Deus tem uma proposta para você, minha irmã, e para você, meu irmão. Deus tem. Ele vai guiando a gente. A gente precisa entender isto. A gente precisa entender. Quando a gente sabe que Deus vai trabalhando nas nossas vidas, bom, aí a gente precisa ter o conhecimento de Deus, conhecimento da vontade dele. E isso, a gente só consegue isso através de intimidade. Se a gente tiver intimidade, a gente vai conhecendo os segredos de Deus para as nossas vidas. A gente vai, quanto mais intimidade no sentido vertical, mais fácil se torna o nosso relacionamento no sentido horizontal. Muito bom. Não é? Então, quanto mais Deus estiver no nosso coração, quanto mais Deus estiver do nosso coração na mão dele, o sentido horizontal se torna mais fácil. Bom, mas aí eu vou conhecer a vontade de Deus.
Eu vou ter a iluminação que o Espírito Santo me dá. Bom, isso é maravilhoso, é o primeiro passo. Mas agora eu preciso de discernimento para entender e colocar em prática. Aí vem submissão. Porque às vezes a gente até sabe o que Deus quer, mas a gente quer fazer a nossa vontade. Sim. Né? A gente fica numa luta, né? Toma aqui, mas a gente entrega para Deus, mas não entrega totalmente. Né? E a gente fica nesse conflito com ele. Paulo está dizendo assim, olha, eu estou orando para que vocês se relacionem com Deus, para que vocês orem a Deus, para que vocês tenham intimidade com Deus. E que nesse relacionamento de vocês com Ele, é simples assim, ó, Ele manda e vocês obedecem. Ele manda e nós obedecemos. Quanto mais nós entendermos o que Ele quer, quanto mais nós nos submetermos à vontade dEle, abrindo mão da nossa vontade, o nosso relacionamento flui, a gente cresce, tudo fica mais fácil no sentido vertical, muito mais fácil no sentido horizontal. A gente começa a abrir mão dos nossos direitos, né? Porque a gente acha que tem tantos direitos, né? Mas isso é meu direito, enfim. Nós temos alguns direitos, claro, não quero espiritualizar aqui para não parecer, enfim, mas assim, o nosso direito maior é fazer a vontade do nosso Senhor, é abrir mão dos nossos direitos e deixar Ele mandar na gente. Aí sim, é esse conhecimento, é essa intimidade. Na sua fala, me destaca uma coisa que eu acho importante a gente aqui abrir um parênteses com o nosso irmão, nossa irmã, o estudante da Palavra de Deus que está em casa agora, porque aqui nós temos algo naquela linha assim do conheça o fruto que você vai ver, saber que árvore que é, né? Ou é a árvore, não tem como uma árvore dar um fruto diferente daquilo que foi plantado, né? Uhum. Porque me chama a atenção nesse texto, irmão, irmã, e presta atenção aqui, que eu acho que isso é muito importante para esse nosso aprendizado. Paulo fala assim, eu oro para que vocês cresçam no amor. E esse amor vai crescer e se desenvolver quanto mais conhecimento de Deus. Essa iluminação espiritual, esse conhecimento de quem é Deus e esse discernimento, essa percepção. É o contrário do que algumas vezes vemos, pessoas que ao conhecer mais a Deus se tornam orgulhosas, se tornam mais duras, mais secas do ponto de vista de pouca paciência com os que estão iniciando na fé, com os que estão ainda num processo de amadurecimento na fé. É muito bonito ver presbíteros, homens maduros na fé, que têm paciência com os adolescentes, que sabem que os adolescentes ali estão cometendo um erro, mas têm uma capacidade de sorrir. Não é frívolo, né? Uhum. Não é assim, não, deixa assim, não é isso. É amor. É amor. É entendimento de que existe um processo de amadurecimento ali, que a igreja precisa dessa paz, né? Para lidar com seus problemas, que não se resolve as coisas com orgulho, com o nariz empinado, né? Eu acho que Paulo ele está dizendo, essa sua frase aí para mim, ela é muito marcante. Quanto maior e melhor esse relacionamento na vertical aqui, a percepção, o fruto é melhorar o relacionamento aqui, né? Sim. No horizontal, porque a gente conhecendo mais a Deus e tendo mais percepção espiritual, discernimento espiritual, a tendência não é se tornar aquele que é considerado e visto como melhor que os outros, acima dos outros. É aquele que mais ama, né? É verdade. Eu vejo assim, ó, exatamente isso na sua explicação, né? Você vai explicando, Deus vai colocando essas palavras na sua boca e eu vou pensando assim, né? Quanto mais a gente se aproxima dessa luz de Deus, mais Ele ilumina a nossa vida. Sim. Quanto mais Ele ilumina, mais pecador a gente sabe que nós somos, carentes desta graça, não é? É exatamente isso. Se eu me afasto de Cristo, eu acabo achando que eu sou muito bom, né? Porque a luz dele está distante, mas quanto mais eu me aproximo dele, mais ele me ilumina, aí eu olho para ele e falo, meu Deus do céu, e eu olho para dentro de mim mesmo e falo, miserável homem que eu sou. Aí eu consigo entender um pouquinho disso, né? Aí eu falo assim, mas se esse Deus tão amoroso, mas tão glorioso, conseguiu me amar, ter paciência comigo, me dar uma nova chance, caminhar comigo, como que eu não consigo fazer isso no sentido horizontal? Então, quanto mais eu conheço dele, da graça dele, da misericórdia dele para comigo,
eu me sinto constrangido a agir da mesma forma nesse sentido horizontal. Né? Por isso o conhecimento de Deus, intimidade com Ele, te leva mesmo a essa, como você disse, essa maturidade. E quantas vezes a gente vê homens e mulheres, presbíteros, diáconos, diaconisas, com uma maturidade que aí me lembra do pastor Valdecino de Oliveira. Falo, meu Deus, me ajuda a ser assim, né? Porque me ajuda. O comentário da lição, ela traz essa ideia, né? Que a palavra conhecimento ali está relacionado essa ideia de conhecer a Deus, né? Entender quem é Deus. Mas a palavra que o senhor usa aqui para os nossos estudantes tem a ideia da iluminação, né? Talvez o conhecimento somente racional, técnico, ele não é necessariamente se aproximar da luz do Senhor, né? Isso. Muita gente tem o conhecimento técnico, né? Tem aquele conhecimento de capa a capa, né, das Escrituras, mas é um conhecimento racional, né? Não é um conhecimento de relacionamento, de iluminação do Espírito, porque aí sim, enquanto iluminação do Espírito, você está próximo da luz de Jesus, né? Então, acho importante os irmãos, ao estudarem essa lição, perceberem que esse conhecimento de Deus, ele vai para além do racional. Sim. É óbvio, essa iluminação vem a partir do conhecimento racional, das Escrituras, da compreensão da vontade de Deus exposta no texto sagrado, mas ela não pode parar no racional, senão ela vira orgulho, né? Exatamente. Enche o coração, né? Isso. É arrogância. Arrogância. Agora, ao se aproximar de Jesus e compreender, por isso que eu acho que Paulo traz aqui essa ideia, né? Cresçam no amor, né? Porque ao se aproximar, o amor de Cristo nos constrange, diz Paulo, né? A gente vai se reconhecer pecador, se reconhecer alcançado por sua graça, pelo seu amor, participante de um processo de santificação, mas porque nós fomos chamados à santificação por Cristo. E aí nós entendemos que nós precisamos agir dessa mesma forma, né, com as pessoas. Muito bom. Bom, pastor, estamos chegando quase ao final aqui. A quarta questão, ela vai tratar, eu li até os versos 10 e 11, né? Como que a gente pode entender, né? A gente até já vem falando, né, da ideia do fruto, né? Que esse conhecimento, essa percepção vão gerar frutos, né? Então, essa oração, ela é uma oração envolvida pela ação de graças. Então, o que pedir em oração, né? Eu penso que independente do que pedir em oração, essa oração ela precisa estar envolvida com a ação de graças. Essa ação de graças precisa gerar afeto. Sim. Precisa gerar afeto. Esse afeto, ela vai produzir essa percepção, esse conhecimento que nos leva a um crescimento no amor. Esse conjunto parece gerar frutos de justiça, que é como Paulo conclui aqui os versos 10 e 11. Como podemos entender essas duas expressões aí? Aprovar as coisas excelentes e produzir frutos de justiça. É aquele conhecimento de Deus no sentido da essência de Deus, aquele relacionamento com Ele, aquela maturidade que muitos cristãos ao longo da história têm alcançado, né? Aí, quando a pessoa chega neste nível de relacionamento, de ter um coração derretido no amor, moldado pelo amor, bom, aí sim, ele vai de fato... ele vai conseguir provar as coisas mais excelentes de Deus, porque Deus, Ele é amor. Ele vai discernir corretamente as coisas. Ele vai optar sempre pelo bem das pessoas, pelo bem de Deus. Ele vai crescendo, ele vai sendo referência, ele vai tendo aquela maturidade, ele vai saber renunciar coisas em prol das pessoas, renunciar coisas em prol de Deus, até que ele tenha, de fato, uma vida que, diz Paulo, é irrepreensível. Ele chegou à maturidade cristã, né? Você olha nesta pessoa e você fala assim, olha, aí está um cristão maduro. O estilo de vida, a forma com que essa pessoa vive, ela traduz Jesus Cristo para você. Você olha na pessoa e você vê Cristo. As atitudes falam de Cristo, as palavras falam de Cristo, o comportamento fala de Cristo. Então, a pessoa que consegue
aprovar essas coisas excelentes de Deus está nesse nível de maturidade cristã. E como o fruto de justiça é uma qualidade de Cristo, né? Quando a pessoa consegue viver realmente para a glória de Deus. Vivendo para a glória de Deus, se a pessoa conseguiu, nessa intimidade com Deus, traduzir isso no dia a dia de uma forma em que ela consegue renunciar a si, que o coração dela está em Deus, está nas pessoas, que toda a comunidade olha para ela com simpatia, olha para ela com respeito, que sempre você pode esperar desta pessoa uma palavra correta, uma palavra honesta, uma palavra madura, enfim. Essa pessoa chegou naquela proposta de Paulo, que é a proposta de nós provarmos as coisas excelentes de Deus, que nós estamos no dia a dia semeando frutos de justiça. E é interessante que Paulo já fala aqui dos frutos, né? Agora sim, você está produzindo. Isso. Né? Já está produzindo isso na sua vida. A pessoa já olha e já vê os frutos, que é diferente da semente, agora já tem fruto. Você olha nessa pessoa e você vê, de fato, um comportamento que você espera, que você consegue linkar com o Evangelho. Ó, Jesus disse assim, essa pessoa age assim. Jesus falou para agir nessa situação, desta forma, essa pessoa age. Então, você consegue, de fato, ver que ela já está produzindo. E no momento em que ela produz, ela glorifica Deus no primeiro momento e ela edifica as pessoas no segundo momento. Bom, então é tudo que a gente precisa, né? Sim. Que Deus seja glorificado e que as vidas das pessoas sejam edificadas. Amém. Quem chegou nesse nível é bênção para a Igreja de Cristo. Podemos dizer que é o tipo de pessoa que a gente gostaria que tivesse mais nas igrejas e ao mesmo tempo que as pessoas têm vontade de se aproximar, né? Exatamente, exatamente. Porque ela é uma árvore frutífera, né? É uma árvore frutífera. Que produz frutos que glorificam a Deus, né? Na sua própria vida. Eu sei que é tema da outra lição, da lição 3, mas tudo esse contexto aqui, eu acho importante a gente terminar esse estudo, pastor, apontando toda essa oração, ela vai desembocar numa vida que prega o Evangelho, né? A partir do verso 13 em diante, né? É uma igreja, essa igreja que Paulo ora, essa oração de Paulo aponta para uma vida que supera as circunstâncias difíceis por meio da gratidão, para uma vida que encontra as razões dentro daquela comunidade para louvar a Deus pelo amor, pela saudade, pela vontade de estar junto. É uma oração que visa esse olhar e esse desejo diante de Deus, que haja crescimento nesse amor para que tenha uma vida frutífera. Só que essa vida frutífera, a partir do próximo verso da lição da semana que vem, ela vai apontar para uma vida que ela produz frutos para a comunidade e gera sombra para quem está fora da comunidade, gera a boa notícia do Evangelho para alcançar as pessoas. Mas eu sei que esse a gente daqui a pouco entra na lição 3. É tentador, né? Mas a gente para aqui, né, pastor? Bom, nas aplicações, nós temos aqui 2 aplicações, como sempre nas nossas lições. Eu vou lê-las aqui rapidamente, pastor, mas aí eu gostaria que ao final desse estudo o senhor pudesse dar uma palavra final para os nossos estudantes, os nossos amigos que estão com a gente e orasse para a gente. Antes Amém. de ler, agradecer estar contigo aqui, privilégio. Agradecer aos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, agradecer a paciência aí com vocês por estar fazendo esse processo aqui da lição bíblica pela primeira vez, né? Pastor Alessio está ali no programa Aliança de Oração todos os dias, Todos né? os dias. A gente também conduz o Reviva. Às terças-feiras, também aqui na TV Viva a Promessa. E agora, participando aqui com vocês, eu queria agradecer muitíssimo a paciência aí dos irmãos. Orem com essa mesma gratidão, com esse mesmo amor, para que a gente continue a produzir para a glória de Deus aqui pela TV Viva a Promessa. Bom, vamos aplicar o texto aqui, ó. Seja afetuoso, interceda pelos outros em suas orações. A gente falou bastante disso aqui, né? E o outro aspecto seja intencional, interceda pelo progresso dos seus irmãos na fé, né? Nós percebemos essas 2 lições no texto que estudamos hoje
e também eu acho que são aplicações práticas importantes, né? Orar pelos outros com afeto, orar pelos outros com vistas no seu progresso na fé, ele é um bálsamo para o coração do crente, do cristão, que tem essa prática, né? Isso para Paulo, traz o alívio e a alegria diante de uma situação de prisão. E isso deve trazer também no nosso coração alívio e alegria diante das nossas situações difíceis, né, pastor? Verdade. Pastor Júnior, eu fico pensando assim, Paulo na prisão domiciliar, algumas vezes ajoelhado, outras vezes sentado, deitado, lembrando dos irmãos e colocando cada irmão diante de Deus, conhecendo cada demanda, com o coração apaixonado, amando fervorosamente cada um deles. E é nesse contexto que Paulo está fazendo, que ele está escrevendo, que ele está se relacionando. E o nosso relacionamento não pode ser diferente. A gente precisa orar de uma forma afetuosa. Que a nossa oração seja afetuosa, que ela seja amorosa, que ela seja recheada de misericórdia, sem julgamentos. Quando precisarmos de um aconselhamento ou aconselhar alguém, que façamos isso com todo o amor. Mas na nossa oração, que a gente saiba exercitar isso. O amor, o afeto, o carinho, saber chorar nas nossas orações com aqueles que choram. Saber que nós temos irmãos na nossa comunidade local, na nossa igreja local, que estão passando por seus problemas, com seus dilemas. E como é glorioso que nós tenhamos uma oração intercessória como Paulo está fazendo. O irmão orar, a irmã orar, colocar-se de joelho. Alguns fazem isso pelas madrugadas, outros fazem em outros horários, não importa. Mas derramar o coração, chorando mesmo com os que choram, colocando diante de Deus cada aflição. Tomar cuidado com o piloto automático, né? Sim. Ó, eu vou orar. Não, eu vou orar. Mas como se fosse apenas uma formalidade, né? Isso pode acontecer, a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu tenho um costume assim, quando as pessoas me pedem oração, eu tenho o meu horário e eu oro naquele horário. A minha esposa, Nêmora, ela faz assim, quando chega um pedido de oração, ela para tudo que ela está fazendo e ora. Ela fala, não, meu bem, porque quem está pedindo tem pressa. Então, ela já para tudo e ela vai orar. Eu falo, bom, um dia eu vou chegar a isso ainda, né? Mas eu coloco lá, aí eu oro, e ela já ora. Na hora que chega o pedido. A demanda. Porque a gente precisa ter o cuidado para não simplesmente assim, ser mesmo como se fosse um chavão espiritual, né? Eu vou orar. Minha irmã, dedique-se à oração. Dedique-se, meu irmão. Faça isso com muito amor. Quanto mais a pessoa passa por dificuldades, mais oração ela precisa. A gente precisa cobrir todas essas situações com oração e oração de verdade, sentindo, tentando, a empatia mesmo. O que pode estar passando na cabeça? O que pode estar passando no coração? Meu Deus, me ajude a sentir essa dor, me ajude. Toma conta. Faça isso como fez Paulo, que façamos isso como ele fez, sentindo as mesmas alegrias e sentindo as mesmas dores e colocando diante de Deus de uma forma gloriosa. Porque nós sabemos que nós vamos ter as nossas lutas, as nossas demandas, como diz aqui, que nós sejamos intencional, né? A gente interceder pelo progresso dos nossos irmãos. No nosso dia a dia, nós precisamos orar para que Deus nos proteja das nossas quedas, que Deus nos proteja das tentações, que Deus nos proteja nas provações, que Deus nos proteja do desânimo. Se o desânimo chegar, que o Senhor renove a nossa força, renova o nosso ânimo, que a hora que a tentação chegar, que o Senhor nos revista de força para vencer a tentação, para suportar a provação com gratidão no coração, não se levar para murmuração, que nós sejamos cheios do Espírito Santo e que a gente ore nesse sentido. Eu confesso assim que tem um versículo que marca muito quando Isaías diz assim, ele faz forte o cansado e ele multiplica a força a quem não tem nenhum vigor. Esse texto, pastor Júnior, na minha oração, ao longo de muitos anos, quando o desânimo vem, eu oro por mim neste versículo. Meu Deus, o Senhor é o Deus que faz forte o cansado e o Senhor é o Deus que multiplica a força a quem não tem nenhum vigor. Eu preciso que as minhas forças sejam renovadas. Entra com esta promessa na minha vida. Isso eu oro por mim neste versículo. E
quando as pessoas pedem oração por ânimo, estão desanimadas, meu Deus, que esse Espírito faça essa obra. Então a gente precisa, quem sabe, olhar para as nossas lutas, quando a gente passou por uma dificuldade, quando alguém diz assim, olha, eu perdi um parente. Meu Deus, quem não perdeu parente, né? Então a gente sabe como foi lá. Então a gente pensa assim, meu Deus, ele está sentindo o que eu senti em tal período, tantos anos atrás. Coloca mesmo o coração diante de Deus, sinta a dor de quem está passando, sinta a aflição, cria essa empatia e a oração vai se derramar diante de Deus e coisas extraordinárias certamente acontecerão. Amém. Obrigado, pastor, dessa Amém. palavra para os nossos irmãos e amigos que nos acompanham. Por favor, ore para encerrarmos esse estudo. Amém. Bendito Deus e Pai, nós te louvamos e nós te exaltamos pela vida gloriosa e o exemplo que Paulo nos deixou. Te louvo, meu Deus, pelos exemplos gloriosos dos teus filhos e filhas na igreja de Filipos. Eu oro, meu Deus, hoje, neste momento, por todos aqueles que passam por dificuldades como Paulo passou. Eu oro, meu Deus, para que os nossos corações sejam revestidos da mesma gratidão que o coração de Paulo se revestiu. Que a gente possa olhar para trás da nossa história, ou quem sabe para o exato momento, para o presente, esse momento que nós estamos passando e te glorificar, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor traga ânimo na vida da tua filha e do teu filho. Que o Senhor desperte a fé para que entendam perfeitamente, para que tenham discernimento da tua vontade, que conhecendo a tua vontade, renuncie a si mesmo e deixe que a tua vontade se cumpra em cada coração. Alegra o nosso coração, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Vamos passando pelas provações, vamos sendo tentados, vamos sendo provados por diversos momentos, em diversas ocasiões, mas até aqui, Senhor, Tu nos tens sustentado, portanto, Te louvo. E eu oro, meu Deus, que a gratidão permeie todas as nossas orações. Eu oro para que o exemplo dos Teus filhos e filhas, que ao longo dos anos têm nos abençoado, que este fruto de justiça possa fortalecer todo o Teu povo na caminhada e possa glorificar o Teu nome. Abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja. Revista-nos com este mesmo sentimento. Nós oramos, Pai, em nome e para a glória de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. 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 Obrigado, pastor Alessio. Amém. Obrigado, irmãos e irmãs, por estarem com a gente. A gente termina mais um estudo dessa série Alegrai-vos e sempre com esse convite, pratique a oração de gratidão e de afeto, tanto para isso ser um bem para o seu coração, como para que você ore pelo progresso dos seus irmãos. A gente se encontra na próxima semana em mais um estudo. A gente vai para o terceiro estudo, o avanço do Evangelho. E não se esqueça, contribua com amigos da missão para que o avanço do Evangelho também possa ser manifestado aqui através da TV Viva Promessa e tantos outros projetos que temos apresentado diante de Deus. Seja um participante de tudo isso através do Amigos da Missão. Até semana que vem. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Ageu Bente, sou superintendente da Convenção Baixo Amazonas e eu sou um amigo da missão e quero fazer um convite especial para você também participar, colaborando e nos ajudando nessa grande missão. Seja um amigo da missão.